cobre do seu secretário municipal estadual de educação essa programação de volta às aulas para dar expectativa, esperança, perspectiva para as famílias. O Brasil vai superar. Semestre que vem, a vida volta ao normal e as crianças têm que estar na escola. Os resultados da gestão de Abraham Weintraub na educação são questionados por estudiosos e gestores de estados e municípios que apontam falhas graves em temas essenciais, como a renovação do Fundeb, e urgentes, como a falta de orientação para que os estados reabram as escolas. Porém, o que deixou o ministro mais vulnerável foi sua atuação política. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Não bastasse o discurso favorável à prisão de ministros do STF na reunião ministerial do dia 22 de abril, Weintraub participou no domingo de um protesto antidemocrático, horas depois que um grupo havia lançado fogos de artifício na direção do Supremo. Foi até multado por estar sem máscara e ter provocado aglomeração. Acabou gerando desconforto para Bolsonaro, que em entrevista à Band News TV tentou se desvincular da ação do seu subordinado. Eu acho que ele não foi muito prudente participar dessa manifestação, apesar de, nada de grave ele ter falado ali. Mas não foi um bom recado, porque ele não estava representando o governo, ele estava representando a si próprio. Então, como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema nós estamos tentando solucionar com o senhor Abraham Weintraub. Mas o presidente resiste em demiti-lo. Weintraub tem força junto a seu eleitorado mais fiel. Tem apoio de seu grupo político e, inclusive, de apoiadores de Bolsonaro que estão na mira de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um que apura ataques contra os ministros da corte e o financiamento de ações para disseminar fake news. E outro que investiga a realização de atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Todos são apoiadores do governo Bolsonaro. No mesmo inquérito, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Weintraub também já recebeu manifestações de apoio do ideólogo do governo, Olavo de Carvalho, de empresários bolsonaristas e tem afinidade total com o grupo do presidente e de seus filhos, como ficou evidente em uma live do ministro com o deputado Eduardo Bolsonaro em abril. Nessa altura do campeonato, eles me acusam até de ter matado o Caim, o Abel, ter matado tudo que não for possível. O pessoal não te elogia, não, pô. O cara que garantiu o Enem, o cara que descontingenciou tudo. Neste momento, qual é a chance de Bolsonaro demitir o ministro da Educação? Caso ele saia, isso significaria uma mudança nos rumos da gestão da pasta? Porque Weintraub se tornou um dos nomes mais relevantes do bolsonarismo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio a gente conversa com a repórter Paula Ferreira, da sucursal de Brasília, e com o colunista Bernardo Melo Franco. Fique com a gente. Paula Ferreira, a gente pode dizer que a situação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, está insustentável no governo? Pois é, Carol, a gente tem essa situação do ministro, né, que já começa a ser desconfortável há muito tempo, mas contrariando as expectativas mesmo de membros, inclusive de dentro do governo, o ministro tem conseguido se manter no cargo, né? Mas desde o último domingo, essa situação se tornou ainda mais insustentável, porque o ministro decidiu comparecer a um ato a favor do presidente Bolsonaro, e nesse ato ele voltou a falar, ter uma postura contundente, né, sem relacionar claramente aos ministros do STF, mas reproduzindo uma fala que ele já havia dito na reunião ministerial de 22 de abril, né, quando ele mencionou, abre aspas, esses vagabundos e tal. E no momento justamente no qual o governo tentava pacificar a relação aí com o Supremo. Então, esse comparecimento do ministro a esse protesto acirrou os ânimos de novo no Planalto. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer ontem em entrevista que o ministro deveria ter sido mais cauteloso, né, e não ter ido a essa manifestação.
e afirmou que ele está procurando como resolver, né, essa questão, procurando uma solução para isso. Agora, naturalmente que há muitas críticas à gestão dele à frente do Ministério da Educação. Não seria esse o motivo da sua queda eventual, mas sim esse desgaste político, né? Pois é, desde o início da gestão, né, do ministro, ele já foi uma figura muito marcada por críticas dentro do governo, né? Logo no primeiro mês de gestão do ministro, houve aquela série de manifestações contra os possíveis cortes nas universidades federais, quando ele fez aquela afirmação de que cortaria o orçamento de universidades onde existisse balbúrdia, e foi algo que repercutiu muito na opinião pública, e logo no seu primeiro mês de gestão à frente do MEC já desencadeou uma crise. Então, assim, em termos de educação, né, o ministro ele já tem sido uma fábrica de crises há muito tempo para o governo. Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo o laboratório de droga sintética, de metanfetamina. Mas agora realmente adquiriu um novo tom, porque essa crise saiu apenas do âmbito da área da educação e começou a extrapolar a relação entre os poderes. Então, a partir de agora, a situação dele ficou mais complicada. E por que ele se manteve até agora, apesar de ter essa gestão muito criticada à frente da educação? É por causa do apoio ideológico que ele faz do governo? O ministro Weintraub, ele é um ministro que é muito alinhado à ala ideológica do governo. Quando ele chegou ao MEC, já houve essa sinalização, né? Quando ele chegou, o MEC o MEC vivia uma disputa entre militares e olavistas, né? E aí, logo que ele chegou ao ministério, ele já deu o tom de que ele iria pacificar essa disputa e que renomearia olavistas que tinham sido exonerados pelo ministro anterior. Então, assim, ele é uma figura desse governo que tem um apoio muito grande na ala ideológica do bolsonarismo. E mais do que isso, ele é uma figura muito próxima aos filhos do presidente. Tudo bom, ministro? Fala, Duda. Como é que tá? Eu tô ótimo, eu sou o maior tiozão da internet aqui, cara. Eu levo uma surra nessa história toda aqui. É uma pessoa que frequenta, inclusive, a casa dos filhos do presidente, que sempre que comete alguma falha, os filhos do presidente vêm a público para defendê-lo. Então, ele acabou se tornando uma figura muito próxima aí do alto escalão do governo, o que dificulta muito essa demissão. Agora, Paula, no momento que o Abraham Weintraub saia do governo numa eventualidade, a troca seria por um outro perfil ou os olavistas continuariam à frente do ministério? O que a gente tem hoje, né, em termos de nomes que circulam aqui por Brasília, de eventuais substitutos, inicialmente há muitos nomes ligados à área da educação, inclusive a secretária de Educação Básica atual do MEC, que é a Ilona, é uma pessoa que já é conhecida há muito tempo na área da educação, tem diversos estudos na área, muito respeitada, mas que nos últimos tempos se alinhou muito também ao bolsonarismo. Além dela, outros nomes que circulam por aqui é o do ex-ministro Mendonça Filho, que chegou a ser sugerido como uma opção que agradaria, inclusive, aos membros do Centrão, né? O Mendonça, ele é filiado ao DEM, então poderia ser uma opção para apaziguar também os ânimos aí com o Congresso. E fora esses dois nomes, outros nomes que circulam aqui é do especialista Antônio Freitas, que é da FGV, que também pertence ao Conselho Nacional de Educação e tem um perfil mais técnico, e do senador Isalci Lucas, que também seria uma opção para empreender algum tipo de negociação ali com o Congresso e tal, e uma pessoa ligada à área. Mas é importante lembrar que na época do ex-ministro Vélez, quando começou essa bolsa de apostas, né, entre aspas, sobre o seu sucessor, muitos nomes de especialistas e pessoas da área da educação circulavam
como possíveis substitutos do ministro Vélez, e o que a gente acabou vendo foi a chegada do ministro Weintraub, que tem um perfil totalmente alheio à área da educação e muito mais ligado à área econômica e também à parte mais ideológica do governo. Então a gente pode dizer que essa sucessão vai ser uma verdadeira caixa de surpresas, como sempre tem sido em termos do Ministério da Educação. Agora, Paula, a gente está falando aqui de uma corrida aí por essa cadeira do Ministério da Educação entre pessoas com um perfil mais político, né, para atender ali os partidos do Centrão, e pessoas com perfil mais ideológico. Onde é que fica a pauta do Ministério da Educação, né? Porque a gente está num ano em que as universidades estão paradas, as escolas estão paradas, muitos alunos com dificuldade no ensino à distância, tem toda uma discussão sobre a realização do Enem e nada disso parece estar na pauta, né? Pois é, Carol, não é de hoje que essa disputa, né, essa disputa ideológica e o que muitos chamam de guerra cultural, né, tem travado as pautas do Ministério da Educação. Esse ano de 2020 é um ano crucial, sobretudo para a educação básica. Antes da pandemia já era um ano muito importante, porque é quando acaba a vigência do Fundeb, que é o principal fundo de financiamento da educação básica no Brasil. Foi apresentado na Câmara o relatório da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb, fundo que financia a educação básica, permanente e eleva de 10% para 20% a contribuição do governo federal. E a falta de protagonismo do governo na condução dessa renovação, que é feita pelo Congresso, acabou gerando uma série de atritos que levou ao atraso da aprovação desse novo Fundeb, né? Ele, nesse momento, o novo Fundeb, que é uma PEC, né? Ele ainda está lá na Câmara, esperando para ser votado, e agora com uma situação ainda mais difícil, né, de pandemia. Então, desde antes da gente chegar nesse ano super turbulento, a guerra cultural já travava esse tipo de pauta no governo, né? E agora isso se intensifica com essa pandemia, né? Porque no momento onde deveria haver o protagonismo do MEC em relação à condução de estratégias para minimizar os danos da pandemia e da suspensão de aulas, muitos estados e municípios têm criticado a falta de diálogo com o Ministério da Educação, vendo o Ministério não como um agente que tem esse papel de induzir as políticas e de liderar a travessia nesse momento. Então, é uma crítica constante, não só entre os educadores, mas também entre os gestores municipais e locais, que todo esse perfil que sempre acaba rondando o MEC, né, tem atrapalhado muito na condução de pautas que são fundamentais na educação. Paula Ferreira, repórter da Sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigada, Paula. Até a próxima. Obrigada. Ricardo Vélez veio cedo aqui no Palácio do Planalto se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. E por volta de 11h30 da manhã, o presidente anunciou numa rede social a saída de Vélez e também o nome do novo ministro da Educação. Quem assume o cargo é Abraham Weintraub, que estava na Secretaria Executiva da Casa Civil. Bernardo Melo Franco, em abril de 2019... o então ministro da Educação, Vélez Rodrigues, se envolveu em uma série de polêmicas e foi demitido. As polêmicas com Weintraub não necessariamente são menores do que as com Vélez Rodrigues, mas parece que ele vai resistindo no governo. Por que esse tratamento diferente para o Weintraub agora? Maltic, o que o Vélez Rodrigues fazia era brincadeira de criança perto das atitudes do ministro Weintraub. O Abraham Weintraub, ele funciona hoje na prática como uma espécie de uma extensão do gabinete do ódio na Esplanada. Ele é o representante da ala mais radical do bolsonarismo, dessa ala mais estridente, ligada ao polemista Olavo de Carvalho, defensora de pauta ultraconservadora, é o representante dessa ala nos ministérios. E tratando de um ministério muito importante, que é o Ministério da Educação, o ministério que trata do futuro do país, né, da educação das crianças, da gestão das universidades. Isso tudo torna a presença dele no governo ainda mais deletéria. Agora, o Weintraub, ao contrário do Vélez Rodrigues, o seu antecessor, ele não parece bobo.
Então ele foi se cercando de aliados e foi construindo uma aliança para sustentá-lo no cargo. E é isso que está dando essa garantia a ele agora. Os principais aliados dele são os filhos do presidente Bolsonaro, especialmente os dois mais ideológicos, que são Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, mas também ele construiu uma rede de proteção com esses blogueiros e deputados bolsonaristas mais radicais, não por acaso os mesmos que estão sendo investigados no inquérito das fake news e no inquérito sobre as manifestações antidemocráticas promovidas em Brasília. É essa turma que está mantendo Weintraub no cargo, apesar, a despeito de todos os conflitos, todos os problemas que ele criou nas últimas semanas. Agora, Bernardo, desde a divulgação daquele vídeo da reunião ministerial em que o ministro Weintraub defendia a prisão de ministros do Supremo, ele vem esticando a corda, né? Participou no fim de semana de ato antidemocrático, parece que essa foi a gota d'água para a situação dele ficar realmente insustentável. Dá para a gente dizer que o Weintraub está seguindo uma agenda própria, uma agenda pessoal, independente da agenda do governo? Olha, muitos governistas estão começando a acreditar nisso, que o Weintraub tem um plano político próprio, que ele conseguiu ganhar uma popularidade nas redes sociais à custa dessa radicalização e que agora ele já estaria pensando no futuro nas eleições de 2022. Olhando para a turma que o bolsonarismo elegeu em 2018, dá para a gente imaginar que se esse movimento ainda estiver forte em 2022, o Weintraub é um forte candidato a ser eleito deputado federal, até mesmo senador pelo estado de São Paulo, onde ele tem a sua residência. Vale chamar a atenção que nos últimos meses o Weintraub criou problemas com dois parceiros estratégicos do Brasil, duas nações amigas. Primeiro com a China, ao atacar o governo chinês e responsabilizar o governo chinês pela disseminação do coronavírus. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, insistiu em responsabilizar a China pelo novo coronavírus na declaração por escrito entregue à Polícia Federal que apura se Weintraub cometeu crime de racismo. Numa postagem do ministro numa rede social, ele insinuou que a China poderia se beneficiar da pandemia. E depois disso, Weintraub protagonizou uma polêmica com a comunidade judaica, ao comparar uma ação da Polícia Federal determinada pelo Supremo à Noite dos Cristais, que foi o marco do início da perseguição mais violenta aos judeus na Alemanha nazista. Ou seja, duas declarações completamente fora de compasso, com as quais o governo não ganhou nada, e que criaram problemas sérios diplomáticos para o Brasil. O país enfrentou protestos tanto da Embaixada da China quanto da Embaixada de Israel. O Weintraub é um personagem que não se sustenta pelo mérito, não se sustenta pelas ações, pelo contrário. Ele, como ministro da Educação, é um zero à esquerda, não se conhece nenhuma ideia dele para esse setor. Ele, aliás, quando foi nomeado, era um ilustre desconhecido. Ele nada fez para melhorar o ensino brasileiro, nada fez pelas universidades, pelo contrário, só criou instabilidade, só criou confusão. Um personagem com um perfil desse só se sustenta pela radicalização ideológica, e parece que é para isso que ele está no governo, para fazer a guerra cultural permanente, que é uma das bases que sustentam o bolsonarismo. O Weintraub tem uma agenda própria, que tem como base o conflito, o confronto permanente, o tensionamento permanente com poderes e com instituições, e é assim que ele vai construindo um caminho para, caso saia mesmo do governo agora, ele ter um futuro político na frente. Agora, Bernardo, e qual seria o desgaste, o tamanho do prejuízo que o Bolsonaro teria numa eventual demissão dele? O empresário Otávio Facuri, por exemplo, disse que poderia reavaliar o apoio dele ao governo nesse caso de uma demissão do Weintraub. Hoje ele tem mais relevância nos seus posts, até mesmo que o Eduardo Bolsonaro. Qual é o tamanho desse desgaste? A gente tem que ver como é que vai ser feita a sucessão. Quem seria o escolhido no lugar do Weintraub? Quando o Vélez Rodrigues foi demitido, em abril de 2019, logo no começo do governo, muita gente pensou que não seria possível piorar. E foi. O Weintraub representou uma piora em relação ao primeiro-ministro da Educação desse governo. Portanto, a gente nunca pode subestimar a capacidade do bolsonarismo de encontrar personagens ainda mais obscuros para ocupar nacos na máquina pública. O que a gente vai precisar ficar atento é ao perfil do substituto do ministro da Educação, caso ele venha mesmo a deixar o cargo. O Bolsonaro vai ter que fazer uma escolha. Ou ele vai escolher alguém desse perfil mais ideológico, um outro ativista de extrema-direita, que não é improvável, especialmente por causa dessas pressões que a gente mencionou,
ou ele vai apelar ao uso desse cargo como barganha política com o Centrão, coisa que ele já vem fazendo em outras partes do governo. Bolsonaro acabou de recriar o Ministério das Comunicações para alojar um deputado do Centrão e também acabou de entregar o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é um cargo bilionário, para um indicado do Partido Progressista, que é um dos principais partidos do Centrão, onde ele vem buscando construir uma base de uma espécie de uma blindagem contra um eventual processo de impeachment. Então, acho que essas são as duas opções na mesa. Teria uma terceira opção, que seria o presidente Bolsonaro buscar alguém de fato ligado à educação, um especialista, um pesquisador da área, alguém que tivesse um renome no setor. Mas essa opção, pelo histórico do governo, me parece nesse momento a mais improvável. Pois é, e enquanto isso a gente tem dificuldades de orientação que são manifestadas pelos estados e pelos municípios para a reabertura de escolas e em definição sobre o Fundeb. A agenda do Ministério é muito relevante, né, Bernardo? Pois é, o Ministério da Educação já vinha acéfalo há muito tempo. Na verdade, a rigor, acho que a gente pode dizer que o Bolsonaro nunca teve um ministro da Educação. O que ele teve foram agitadores políticos, ideológicos, ocupando a chefia do MEC. Nunca teve um ministro de fato. E nesse momento tão sui generis, com as escolas todas fechadas, as universidades paradas, é um momento em que o ministro de verdade seria ainda mais necessário. A gente não conhece a política do MEC para minorar os danos causados pela pandemia no setor da educação. A única coisa que a gente viu esse governo fazer foi travar uma batalha contra o adiamento do Enem, tentando evitar o adiamento da prova, o que prejudicaria milhões de estudantes de baixa renda, que não têm computador em casa, que não têm condições adequadas para estudar fora da escola e que não têm conexão de banda larga com a internet. Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, tá justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Felizmente, por pressão do Congresso, a prova acabou sendo adiada, o que dá uma chance a esses alunos de se recuperarem. Agora, de resto, o governo não fez absolutamente nada, no sentido de propiciar condições de estudo, de apresentar um cronograma claro, de liderar esse processo com as secretarias estaduais e municipais de educação. O que a gente viu com a ausência do MEC foi se repetir a mesma dinâmica que ocorreu no Ministério da Saúde. O governo federal se ausenta, lava as mãos, e quem cuida na prática dos danos da pandemia são os estados e os municípios. Bernardo Melo Franco, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Bernardo. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, gente. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.